Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à sessão solene de outorga do colar do Mérito Judiciário ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Luiz de Almeida Mendonça, e aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira e Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Desembargadora Silvia Rocha, oradora em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Francisco José Galvão Bruno, presidente da Seção de Direito Criminal. Desembargador Vanderlei José Federighi, presidente da Seção de Direito Público. Desembargador Arthur César Beretta da Silveira, presidente da Seção de Direito Privado. Desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça. Desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Representando o Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. Representando o Supremo Tribunal Federal, o ministro José Antônio Dias Toffoli. É com grande honra que convidamos ao salão os três homenageados, acompanhados do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Mayra Naff, os homenageados André Luiz de Almeida Mendonça, Antônio Carlos Ferreira e Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro. Convidava aberta a sessão solene de outorga, a medalha do mérito, Suas Excelências,
Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Luiz de Almeida Mendonça. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, e Antônio Herman Vasconcelos de Deixa, solicito os comentes de cerimônia e declinem o nome das autoridades presentes. Excelentíssimo desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, Procuradora-Geral do Estado de São Paulo. Dr. Rafael Pitanga Guedes, primeiro subdefensor-geral, representando o Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo. Desembargador Paulo Dimas Debeles Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2016-2017. Desembargador Silmar Fernandes, vice-presidente do TRE e corregedor regional eleitoral de São Paulo. Desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Academia Paulista de Magistrados. Desembargador Walter Baroni, vice-presidente da União Internacional de Magistrados e vice-presidente da APAMAGES. Desembargador Antônio Luiz Pires Neto, primeiro vice-presidente da diretoria executiva da AFPESP, representando o seu presidente. Desembargador Ademir de Carvalho Benedito, presidente do Conselho Administrativo da Magiscred. Juíza Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Juíza Ana Maria Brugim, presidente do Instituto Paulista de Magistrados. Subprocuradores gerais de Justiça, José Carlos Cossenzo, Wallace Paiva Martins Júnior e Vidal Serrano Nunes Júnior. Dr. Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa, conselheiro federal da OAB, representando a presidente da OAB São Paulo. Conselheiro Eduardo Tuma, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, diretor administrativo do Instituto dos Advogados de São Paulo. Coronel PM Miguel Elias da Fara, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça, representando o comandante-geral da Polícia Militar. Dr. Tiago Antônio Salvador, delegado de polícia, chefe da Assessoria Policial Civil do Tribunal, representando o delegado-geral. Doutora Patrícia Iglesias, superintendente de Gestão Ambiental da USP. Agradecemos ainda a presença de todos os desembargadores, desembargadoras, magistrados, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, advogados, advogadas, todas as autoridades civis e militares aqui presentes, familiares dos homenageados, servidores da Justiça, enfim, todas as senhoras e senhores que abrilhantam esse evento. Senhoras e senhores, passamos à leitura do diploma de outorga. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo outorga aos ministros André Luiz de Almeida Mendonça, Antônio Carlos Ferreira e Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, nos termos da resolução aprovada em sessão plenária de 31 de outubro de 1973, baixada pela presidência naquela mesma data, e conforme deliberação da atual Comissão Especial de Honraria e Mérito, o colar do mérito judiciário, tendo em vista as relevantes contribuições prestadas à cultura jurídica e ao poder judiciário. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo presidente Ricardo Maíra Nafi, auxiliado pela desembargadora Silvia Rocha, a promoverem a entrega do colar do mérito judiciário ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Luiz de Almeida Mendonça, que assinará o livro dos agraciados com o colar. A assinatura, por favor. E aí? Senhoras e senhores, presidente do Tribunal de Justiça, auxiliado pela desembargadora Silvia Rocha e pela senhora Edna Potgornik Ferreira, promoverá a entrega do colar do mérito judiciário ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, que assinará o livro dos agraciados com o colar.
Mais uma vez, auxiliado pela desembargadora Silvia Rocha, o presidente do Tribunal de Justiça promoverá a entrega do colar do mérito judiciário ao ministro do STJ, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, que assinará o livro dos agraciados com o colar. Não precisa nem sentar, que eu já vou anunciar a palavra. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da excelentíssima desembargadora Silvia Rocha para saudar os homenageados em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente Ricardo Mayranaf, na pessoa de quem cumprimento com satisfação todas as autoridades presentes antes nominadas. Excelentíssimas desembargadoras e excelentíssimos desembargadores, juízas, juízes, membros do Ministério Público, defensores e advogados, senhoras e senhores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reúne-se hoje em sessão solene muito relevante e grata às suas altas tradições, à outorga do colar do mérito judiciário aos eminentes ministros André Luiz de Almeida Mendonça, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin e Antônio Carlos Ferreira, aos quais me dirijo para, com muita honra, cumprimentá-los. O colar do mérito judiciário foi instituído em 1973, há 50 anos, para, nos termos de sua resolução, galardoar pessoas naturais ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que por seus dotes e relevantes serviços prestados à cultura jurídica hajam por merecer a especial distinção. É a mais importante honraria do quase sesquicentenário Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o responsável por 25% da totalidade dos processos em andamento na Justiça brasileira, que tramitam nas suas 320 comarcas. Os números em São Paulo são sempre superlativos, como também é superlativa a relevância que esta antiga e sempre renovada Corte dá à aplicação digna, respeitosa, técnica, eficiente e célere da justiça. Por isso, é preciso homenagear quem dedica sua vida profissional a dizer a última palavra em termos constitucionais,
pondo fim a conflitos institucionais, preservando a democracia e os direitos da cidadania. Esta a razão de conferir a honraria ao ministro André Mendonça, paulista de Santos, com impressionantes trajetórias profissional e acadêmica. Sua Excelência, dentre os muitos cargos que exerceu, foi advogado da Petrobras Distribuidora S.A., advogado-geral da União, ministro da Justiça e Segurança Pública, até que em dezembro de 2021 tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e doutor em Direito com menção de doutorado internacional pela mesma universidade. É ainda professor do Instituto Presbiteriano Mackenzie e professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, São Paulo. É preciso homenagear também os que trabalham para uniformizar o entendimento e a interpretação da legislação infraconstitucional, orientando a jurisprudência nacional e pavimentando caminhos para a pacificação de conflitos. Esse é o mérito do ministro Herman Benjamin, que, para a honra dos paulistas, radicou-se em São Paulo em 1982, quando ingressou no Ministério Público deste Estado, onde permaneceu até 2006, quando foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em São Paulo, dirigiu o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e o Centro de Apoio Operacional do Consumidor, disciplinas das quais foi pioneiro e é profundo conhecedor. Como sabem, os que acompanham seus trabalhos, suas decisões e têm, como tive, o prazer de assistir suas aulas. Seu currículo excepcional inclui ser presidente fundador do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e do Instituto O Direito por um Planeta Verde, ter sido membro da Comissão de Juristas de Direito Penal Ambiental da ONU e, por uma década, conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Atualmente, é presidente da Associação Brasil-Estados Unidos de Direito, da Comissão Mundial de Direito Ambiental e do FONAMA, o Fórum Nacional de Magistrados e Ambiente. O ministro Herman Benjamin é ainda professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, em Austin, desde 1994. Fez mestrado na Universidade de Illinois e doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul. Já publicou mais de 30 livros e artigos no Brasil e no exterior. Do mesmo modo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, também paulista, distingue-se no desafio incessante de laborar no Superior Tribunal de Justiça desde 2011. Antes, foi advogado de carreira da Caixa Econômica Federal por mais de 27 anos, da qual foi diretor jurídico e onde exerceu diversos cargos de assessoramento e de gestão. Foi também chefe da Divisão de Legislação Aplicada do Serviço do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda. Sua Excelência é doutorando no programa Sistema Constitucional de Garantia de Direitos da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, neste estado. É membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, e integra a Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo e do Conselho de Orientação Editorial da Revista de Direito Civil Contemporâneo, Thomson Reuters, da Revista dos Tribunais. A construção das longas e sólidas carreiras jurídicas dos hoje homenageados por este tribunal revela, para além de conduta firme, afinco e responsabilidade, fé no direito, como instrumento para a construção da justiça como virtude, único meio de equilibrar desigualdades e eliminar preconceitos, restituindo a paz e a liberdade. O sério compromisso profissional
implica relevantes ônus, dúvidas e conflitos. Mas sabe, quem tem a fortuna de sobreviver à juventude e às suas ilusões, que é na relevância e nas consequências do trabalho bem realizado que a breve vida humana encontra estímulo, satisfação, utilidade e a tão buscada paz de espírito. Ignorar a oportunidade de concretizar a justiça é desconsiderar a essência divina que nos comanda e nos dirige ao caminho do aperfeiçoamento. É, como disse o poeta, passar pela vida e não viver. E não há mal pior que a descrença, que impede usar os instrumentos colocados à disposição de cada um. Os hoje homenageados pelo Tribunal Bandeirante galgaram os degraus de sua vida profissional com responsabilidade. Não se furtaram ao aperfeiçoamento nem às oportunidades de cultuar a justiça, como intelectuais que são, e na lida incansável de solucionar conflitos, diuturna, paciente e obstinadamente. O tributo concedido tem por fim homenagear esse trabalho, que a outorga da medalha corporifica. É símbolo que reconhece o valor dos homenageados, o exemplo de vidas dedicadas ao direito, à cultura jurídica e ao bem comum. Saibam, vossas excelências, do respeito e reverência que lhes dedica o Tribunal de Justiça de São Paulo, cujos magistrados reconhecem os méritos e os serviços que prestam à cultura jurídica do país e se sentem honrados em distingui-los com seu mais relevante galardão, augurando que ele lhes confira a satisfação do dever bem cumprido. Aos nossos homenageados e aos que me deram a honra de me ouvirem, muito obrigada. Com grande honra que anunciamos a palavra do hoje homenageado, ministro do STJ, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Boa tarde a todas e a todos. Não é discurso, mas eu pus umas notas por escrito. Exatamente consciente de que essas intervenções têm que ser muito curtas. Eu digo que a homenagem feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo muito difere de tantas outras oferecidas por instituições brasileiras, judiciais ou não. Primeiro, porque o tribunal é extremamente comedido, austero mesmo, nesse campo. Segundo, porque a dimensão numérica, a respeitabilidade dos seus integrantes e a qualidade de sua jurisprudência colocam a Corte em posição de destaque entre as maiores e mais importantes do mundo, como salientou há pouco a desembargadora Silvia Rocha. Terceiro, porque eu, sendo paraibano de Catolé do Rocha por nascimento e paulista por adoção, o reconhecimento ganha peculiar significado pessoal. Começo, então, por agradecer a deferência do Poder Judiciário de São Paulo, e o faço na pessoa do presidente Ricardo Mair Anaf. E peço permissão ao presidente para, em seu nome e da desembargadora Silvia Rocha, saudar todas as juízas, todos os juízes, todas as desembargadoras e todos os desembargadores do nosso Estado. Gostaria de mencionar individualmente cada um dos colegas, juízes aqui presentes, de primeiro e segundo grau. Lembro dos que nos deixaram, como meu amigo tão brilhante
e amigo de vários aqui, o desembargador Romeu Ricucci. Saudade. Foi no Ministério Público de São Paulo que me fiz paulista. 24 anos convivendo com colegas excepcionais, vários deles aqui presentes. Foi pelo 5º Constitucional, eu não posso esquecer isso. Foi pelo 5º Constitucional do Parquet que cheguei ao STJ. Homenageio a todos na pessoa do atual Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrup, que está à mesa, e do ex-Procurador-Geral de Justiça, Luiz Antônio Guimarães Marrei, que está conosco aqui também. Mas vários outros amigos se encontram neste salão. Agradeço ainda a presença das autoridades e amigos que aqui vejo, em especial dos 2 homenageados principais, o ministro André Mendonça e o ministro Antônio Carlos Ferreira. Sobre André Mendonça, eu posso dizer que eu o conheço. Conheço pelo seu trabalho como advogado da União e como advogado-geral da União. Defensor aguerrido daquilo que se chama patrimônio público. Nunca se omitiu. Aliás, temos entre nós 2 ex-advogados gerais da União, aqui à mesa conosco, o ministro Dias Toffoli. E o meu colega Antônio Carlos Ferreira, que sempre eu vi com um nome STJ na testa cada vez que eu encontrava. Até que, às vésperas do fechamento das inscrições, e o nome dele não estava lá, eu liguei para cobrar que ele se inscrevesse, ele nem sabia que a data era naquela sexta-feira. É um privilégio tê-lo entre nós no Superior Tribunal de Justiça. Quero dizer que reencontrar esses amigos que vejo aqui me remete a toda uma vida que passei em São Paulo. Evidentemente, nesses momentos de homenagem, nós achamos que temos a liberdade para falar sobre qualquer coisa e sobre o tempo que quisermos, mas eu não tenho a liberdade para falar sobre qualquer coisa, nem o tempo que eu queira. Eu poderia escolher temas que são caros ao Judiciário Paulista. Desafios da gestão judicial, questões jurídicas complexas, cujos primeiros precedentes despontam nos debates nas várias câmaras ou na primeira instância, o papel do juiz perante a corrupção cada vez mais aberta e agressiva, ou ainda diante de ameaças existenciais, como as mudanças climáticas e a inteligência artificial. Esses são temas apropriados aqui para esta grande magistratura. Poderia ainda tecer loas aos grandes expoentes da magistratura paulista, ou discorrer sobre o STJ Minha Casa, quer para festejar seus acertos, quer para apontar dificuldades, e são muitas. Poderia buscar inspiração no direito comparado e na literatura estrangeira sobre algum tema exótico, daqueles que inspiram uns poucos e fazem dormir a maioria. Optei, presidente, meus colegas, contudo, por uma curta reflexão sobre a meritocracia no Poder Judiciário, na esperança de que possa despertar a curiosidade, quem sabe, o desconforto entre alguns. Sem dúvida, algo de que muito nos orgulhamos como brasileiros é o concurso público para juiz. Não pensemos que é assim no mundo todo. Concurso e meritocracia, na consciência oficial e na popular, viraram sinônimos.
Já relembro de antemão que concurso sem apreciação do contexto social em que se insere nem sempre garante meritocracia autêntica. Se assim é, talvez seja o momento de se apreciar ou reapreciar e, eventualmente, repensar a implementação da meritocracia judicial. No judiciário, 2 tipos ou momentos de meritocracia se colocam. Um no ingresso, o concurso público como porta de entrada para a profissão de juiz. O outro, na evolução da carreira, o merecimento entre os próprios pares, como critério para promoção e remoção. As 2 modalidades clamam permanentemente por nossa atenção, mas me concentrarei no concurso público de ingresso, pois seu impacto político imediato e direto ganha numa perspectiva de Estado Social de Direito, urgência e centralidade incomparáveis. Constitucionalizado, o concurso público atribui mérito para ingressar, mas não garante mérito para ser e para ficar. Dele, o juiz extrai a legitimidade política para decidir em nome da sociedade ou da nação, se quiserem, e das gerações futuras. Autorização que não decorre em linha reta do exercício do voto popular. A legitimidade para ficar e para aquilo que poderíamos chamar o estado de juiz depende do exercício dedicado ao interesse público. Nesse terreno, muito preocupa uma certa arrogância displicente que observo em alguns juízes, como se o concurso lhes tivesse conferido carta de alforria ampla e restrita para ser como os outros. Nós não somos os outros. Ademais, muitos se esquecem o esforço coletivo, além do individual, para o sucesso pessoal. A indagação principal, e esse é o ponto que eu queria aqui trazer, é a seguinte: um concurso dificílimo para a magistratura garante verdadeira meritocracia, inclusiva e equânime? Mede o êxito pessoal ou, em rigor, tratamos de êxito que muito se deve a uma rede de apoio moral e financeiro familiar e que poucos detêm? Situação em que importa bastante onde e como se nasce, onde e como se cresce, onde e como se educa. Situação que não se relaciona necessária e exclusivamente com talento e esforço pessoais. Eu passei num concurso, mas não passei sozinho. Até recentemente, na medida em que o melhor ensino jurídico era elitizado, privilégio de poucos, o concurso judicial assegurava, sim, concorrência e, portanto, uma modalidade de meritocracia. Mas, fundamentalmente, era a meritocracia no interior das classes abastadas. Pobre e minoria, os excluídos, porque não competiam em pé de real igualdade, gozavam apenas de mera possibilidade formal, o direito de sonhar, de ingressar na magistratura. Claro, sempre com as louváveis exceções de praxe que nós conhecemos. A situação começa a mudar com a democratização das faculdades públicas da elite, ou de elite. Veja-se o exemplo da Universidade de São Paulo, a 3 quadras. Eu não vou nem mencionar quantos ex-alunos estão aqui presentes. O ministro Toffoli já balançou com a cabeça sem saber o que eu iria dizer em seguida a respeito da sua instituição, que nós admiramos tanto. Deve-se às cotas sociais, raciais e para sujeitos hipervulneráveis essa ampliação das portas de entrada desses centros de ensino. Por esse prisma, podemos dizer com cautela que caminhamos a médio prazo para uma espécie de
pan-meritocracia no ingresso judicial. Vale dizer, meritocracia que supera a divisão de classes sociais, porque agora essas universidades estão com acesso democratizado. Apesar dessa notável evolução, e já me encaminho para a conclusão, do acesso ao ensino jurídico de qualidade, permanece um problema a ser enfrentado, e é esta reflexão que eu trago para os meus pares da Justiça Paulista. Se para ele não atentarmos e nada fizermos, a meritocracia judicial de ingresso na carreira continuará sendo uma quimera esplêndida na promessa formal, mas insuficiente na entrega efetiva das expectativas do Estado Social de Direito. Isso porque, em paralelo à democratização do bom ensino jurídico universitário, também se observam dois outros fenômenos que nós não atentamos para eles, que impactam diretamente a acessibilidade social dos concursos públicos. De um lado, os concursos atualmente atraem candidatos de todos os estados, o que em si não é ruim, pois criam a magistratura nacional, um quadro judicial do Brasil, desapegado do local de nascimento. Mas viajar pelos 4 cantos do país custa muito, e certamente não é para todos, é para poucos, os concurseiros. Na linguagem coloquial adotada entre os aspirantes. A exclusão aqui dos milhares não se faz, evidentemente, pelo critério do mérito. E sabemos, com frequência, candidatos se inscrevem não para passar e para trabalhar, mas para avançar no quesito dos títulos. Com isso, desequilibrando a balança dos pontos. Uma solução possível seria, eventualmente, pontuar a não aprovação, mas o exercício efetivo do cargo. Por outro lado, e aí concluo, cada vez mais cresce o papel central dos cursinhos preparatórios. Ora, quem precisa trabalhar de segunda a sexta-feira e só tem o sábado para cuidar das obrigações domésticas ou familiares, não dispõe de iguais condições financeiras e de tempo para frequentar esses cursinhos. Ninguém nega isso, mas nós não atentamos para o fenômeno. O que fazer, então? E aqui é a reflexão final. A pergunta se divide em duas. Uma é uma sobre o ethos de nós magistrados, da nossa magistratura. A base de qualquer raciocínio sobre o tema cabe indagar se seria a responsabilidade nossa dos juízes, ou apenas de terceiros, seja lá quem for, a ampliação das possibilidades de acesso ao judiciário. Temos essa responsabilidade ou não? E se quiserem, temos esse compromisso social ou não? Refiro-me à democratização do ingresso na carreira e não à democratização do acesso à jurisdição. Esta última, debatida na década de 80, quando cheguei a São Paulo, hoje superada no atacado pela Constituição de 88 e pela legislação específica de acesso à justiça. Aliás, nesse salão, quando o ministro Toffoli ainda estava nos bancos da FADUSP, nós fizemos evento aqui debatendo o acesso coletivo à justiça. Neste salão, mais de um, presidente e desembargadora Silvia. Pois bem, em outras palavras, temos ou não temos como juízes interesse, ou quiçá até obrigação, de nos preocupar com o caráter o mais igualitário e democrático possível dos nossos concursos judiciais, e com a diversidade de gênero, racial e de minorias no quadro de juízes? Esta é a pergunta. A outra indagação, no terreno da ação, o que concretamente podemos fazer, além de propor alterações legislativas, sempre demoradas e nem sempre fáceis.
Nesse momento, no máximo, posso avançar a preocupação e, com questionamentos, talvez referendar caminhos que possam ser trilhados. Daí, eu indagar se não seria papel das escolas judiciais, e há ex-diretores aqui da nossa gloriosa Escola da Magistratura de São Paulo, se não seria papel das escolas judiciais e até mesmo das associações a organização de cursos online e gratuitos de preparação para os que não dispõem nem de dinheiro, nem de tempo para a frequência de cursinho privado. Ou seja, se é responsabilidade nossa, como juízes, então o que fazer? Vamos aproveitar as nossas instituições internas que já existem e o quadro extraordinário, como muito bem dito aqui pela desembargadora Silvia Rocha. Pois bem, paro por aqui, sem soluções peremptórias e definitivas a advogar. Ao certo, trago somente uma convicção e um compromisso pessoal, porque isso vem me angustiando muito. A convicção de que a democratização do ingresso na magistratura, sem perda de qualidade do conhecimento, não será a favor. Não será entrar pela janela. Fortalece política e moralmente a nossa instituição. Seremos mais fortes. O compromisso pessoal é o de me colocar à disposição das escolas e das associações para avançar com o debate acerca de mecanismos que reduzam a exclusão nos concursos públicos de ingresso à carreira judicial, assim superando, ou que seja só mitigando, eventual injustiça do modelo. Muito obrigado. Obrigado, ministro Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do homenageado ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Anaf, peço licença a Vossa Excelência para, na pessoa de Vossa Excelência e da desembargadora Silvia Rocha, saudar todas as distintas autoridades e amigos presentes nesta cerimônia. Muito obrigado pela presença de todos. Permitam-me uma saudação muito especial e fraterna aos ministros André Mendonça e Herman Benjamin, também agraciados pelo colar do mérito judiciário, ao ministro Dias Toffoli, fraterno amigo, e ao meu amigo e colega do STJ, ministro Moura Ribeiro, que nos honram todos com a presença. Com grande alegria recebo, neste templo sagrado da justiça, o colar do mérito judiciário, que é a mais alta distinção que o Tribunal de Justiça de São Paulo outorga a pessoas que considera singulares por seus méritos e relevantes serviços prestados à justiça. Graças à grandeza e generosidade deste tribunal, passo a compor a galeria dos agraciados por esta comenda, onde se encontram pessoas ilustres, de qualidades invulgares, de grande moral e notório saber, e que se elevam na admiração de toda a sociedade. Ser incluído nessa galeria de pessoas notáveis talvez seja maior do que os meus méritos, circunstância que me impõe o dever, que muito me alegra de procurar, com o melhor dos meus esforços, corresponder à confiança do tribunal e estar à altura dessa distinção. Ao receber essa láurea, sinto renovado meu compromisso indeclinável com os princípios e valores da magistratura paulista e, em particular, do Tribunal de Justiça da minha terra. O Tribunal de Justiça de São Paulo não precisa ser enaltecido por palavras, porque sua história, suas tradições,
seu trabalho produtivo e as notáveis virtudes de seus integrantes falam mais alto do que qualquer voz. Para mim, torna-se ainda mais alegre e auspicioso receber o colar do Mérito Judiciário na companhia de dois amigos fraternos, os ministros André Mendonça e Herman Benjamin, que também o recebem nessa cerimônia e com os quais me congratulo. Sou muito grato à desembargadora Silvia Rocha pela generosidade de suas palavras, que não falam apenas aos meus ouvidos, mas também ao meu coração. Agradeço comovido e do fundo do meu coração ao Tribunal de Justiça de São Paulo e aos seus desembargadores a grande distinção e o reconhecimento que me concedem, que procurarei honrar por toda a minha vida. Por fim, agradeço a presença de tantos amigos que prestigiam essa solenidade. Como paulista, ao receber o reconhecimento do Tribunal de Justiça de São Paulo como expressão generosa de estímulo e de verdadeira amizade, lembro-me dos versos de Olavo Bilac. Por ser da minha terra é que sou nobre, por ser da minha gente é que sou rico. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo ministro do STF, André Luiz de Almeida Mendonça. Boa tarde a todos e todas. Minha saudação inicial e especial ao eminente presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Anaf. Privilégio, uma honra para mim, em seu nome cumprimentar todos os demais desembargadores que compõem essa reconhecida mesa de autoridades, de modo muito especial, não só por ser a grande representante feminina, mas pelas mais que gentis palavras em relação a todos nós, principalmente a mim, querido Antônio Carlos, ministro Herman, nossa desembargadora Silvia Rocha, meus cumprimentos, salvo engano, a mais nova integrante do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Querido amigo, ministro Dias Toffoli, privilégio tê-lo aqui à mesa. Farei uma referência mais específica a Vossa Excelência também mais adiante. Querido amigo, ministro Moura Ribeiro, que aqui representa o Superior Tribunal de Justiça. Permitam saudar de forma muito especial meus amigos e hoje também homenageados, ministro Antônio Carlos, ministro Herman Benjamin, nossa esposa do ministro Antônio Carlos, que aqui se faz presente. Também saudar Dr. Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fábio Prieto, secretário do Estado de Justiça, a OAB e os advogados, na pessoa do conselheiro federal, Dr. Felipe Sarmento, também todos aqueles professores, acadêmicos que aqui se fazem presente, amigos, dizer que um momento como esse é um momento de, em primeiro lugar, agradecimento. Minha palavra, então, inicial é de agradecimento. Agradecimento ao Tribunal de Justiça de São Paulo, agradecimento aos seus desembargadores, agradecimento ao órgão especial, agradecimento aos seus juízes, agradecimento à história desse tribunal, que tanto nos honra e dignifica, agradecimento à Justiça paulista, dizer que, tenho certeza, para nós três é um privilégio. O Tribunal de Justiça de São Paulo, para quem é paulista, mas não só para quem é paulista, é uma referência dentro do judiciário. E nesse contexto de agradecimento, eu não poderia estar melhor ladeado do que com as presenças neste ato dos ministros Antônio Carlos e Herman Benjamin, dois grandes amigos.
Ministro Herman Benjamin tem uma história no Superior Tribunal de Justiça de probidade, de integridade, de honra, honradez, de legitimidade, de verdade, caráter. A história dele como representante do Ministério Público desse Estado, que o credenciou a ser escolhido como um dos membros do Superior Tribunal de Justiça, a sua luta pela causa ambiental, pela causa pública, muitas das vezes tomando decisões não simples, agradando a pessoas que talvez tenham sido seus adversários e outras vezes desagradando pessoas próximas, mas Vossa Excelência é marcado pela coragem, integridade e determinação. Na Advocacia Geral da União, eu que cheguei lá em Brasília no ano de 2006, sempre tínhamos na atuação e na judicatura do ministro Herman Benjamin um exemplo de preservação do patrimônio, do meio ambiente e da coisa e da administração pública como um todo. Querido ministro Antônio Carlos, meu grande amigo, Vossa Excelência sabe disso. Ganhei um irmão e Vossa Excelência sabe disso. E nessa feliz coincidência, o Tribunal de Justiça de São Paulo, talvez até sem saber dessa relação, nos presenteia estarmos os três juntos aqui. Quantos diálogos e confidências comuns já compartilhamos. E o Tribunal de Justiça de São Paulo me dá ainda a honra de ter e trazer à mesa e fazer o convite ao ministro Dias Toffoli. Meu agradecimento ao ministro Dias Toffoli. Talvez na história da Advocacia Geral seja comum, mas não na história do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos, sou do segundo concurso da AGU, de 98, e nessa história da Advocacia Geral da União, sempre dois nomes são lembrados como os grandes advogados gerais que nós tivemos. Ministro Gilmar Mendes. O segundo grande nome, não necessariamente nessa ordem, mas os dois grandes nomes, ministro Dias Toffoli. Para que fique registrado nessa cerimônia e nos anais do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi na gestão do ministro Dias Toffoli que os membros da Advocacia Geral da União foram alçados e conduzidos à direção da própria instituição. Pela primeira vez, todos os cargos de natureza especial, ou seja, salvo o próprio advogado-geral, corregedor-geral, consultor-geral, procurador-geral, todos ocupados por membros da instituição. E ele nos deu liberdade. E muito da minha trajetória na AGU se deve a essa liberdade e essa visão de um então jovem ministro de Estado. Bem jovem. Mas um jovem ministro de Estado que confiou nos jovens daquela instituição. Que, dentre eles, ali estava eu e assumi a direção de um relevante departamento na AGU de patrimônio, probidade, meio ambiente, créditos e precatórios. E, fruto dessa confiança naqueles jovens membros, a AGU conquistou diversos prêmios no Brasil e no exterior, e em diversas áreas. Para que tenhamos uma ideia, nós saímos de uma recuperação de 1% das execuções do Tribunal de Contas da União, para em menos de um ano alcançarmos 12%, 15% e ao longo dos anos ultrapassarmos 20%, 25% do recebimento das execuções do Tribunal de Contas da União. Trabalho que foi reconhecido na ONU, pelo Departamento de Estado norte-americano, porque aquele
jovem advogado-geral, confiou em outros ainda mais jovens. E é por isso que há esse reconhecimento. E a trajetória do ministro Toffoli, naquele momento, abriu o caminho para aquele que hoje aqui está, alçasse novos e futuros voos. Um filho de São Paulo, como é o ministro Dias Toffoli. E eu queria fazer esse registro agora mais amplo. O Supremo Tribunal Federal hoje conta com 3 ministros paulistas. Há uma possibilidade real de termos novamente 4 ministros paulistas. Esses 4 têm no ministro Dias Toffoli o seu já decano, é o decano entre os paulistas. E a partir daqui a 10 anos, esses 4 ministros estarão entre os 5 mais antigos do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a importância do judiciário, da academia jurídica de São Paulo estará representada dentre 5, os 4 ministros mais antigos do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 15, 20 anos, depois desses 10 anos. E dentro desse contexto de agradecimento, porque, como bem disse o ministro Herman Benjamin, nós não chegamos onde chegamos sozinhos. Chegamos porque nossas famílias acreditaram em nós, porque tivemos uma boa formação jurídica, como eu tive em Bauru, porque amigos estenderam as mãos, e a justiça paulista, é importante se dizer isso, ela tem essa qualidade, por ter boas faculdades. Dentre as grandes faculdades de direito do país, boa parte delas estão dentro do estado de São Paulo. E se é motivo de agradecimento, segundo lugar, é motivo de reconhecimento. Assim como o Tribunal de Justiça nos reconhece, é momento de nós reconhecermos o Tribunal de Justiça. A arquitetura desse salão e desse edifício, da Casa da Justiça Paulista, diz muito sobre o Tribunal de Justiça. Fala sobre tradição, fala sobre história, fala sobre integridade. A Justiça Paulista é reconhecida por sua história, por sua integridade, por seu zelo com a coisa pública, administração dos recursos públicos. É reconhecida pela qualidade dos seus magistrados. É reconhecida pelas boas fundamentações das suas decisões. Nós não vemos na Justiça Paulista situações que envergonham o judiciário brasileiro. Nós podemos ter discordâncias. Em relação a posições. Mas a Justiça Paulista orgulha o judiciário brasileiro. Por quê? Porque ela tem grandes juízes. Ela tem uma tradição, ela tem uma história. Ela tem um norte. Ela tem envergadura. E essa história é representada pelos anciãos do judiciário. E esses anciãos preparando as novas e futuras gerações de juízes e desembargadores. E eu faço esse elo entre um decano entre os paulistas no Supremo, o presente do judiciário paulista e muito do futuro do judiciário paulista. Porque eu queria deixar registrado um terceiro aspecto. Além do agradecimento, além do reconhecimento, o comprometimento. Vossas Excelências, ao nos honrarem, também nos fazem estar comprometidos
com o Judiciário Paulista, em colaborar com o Judiciário Paulista, em ajudarmos nessa integração do Judiciário Paulista com o Judiciário Nacional, em sermos também porta-vozes do que de bom é feito no Judiciário Paulista, a sermos, por vezes, vozes dissonantes de correções e novos rumos que podem se abrir ao Judiciário Paulista, de ajudar nesse fortalecimento do Judiciário Paulista junto ao país como um todo, em sermos agentes que colaborem para que essa boa tradição e essa boa raiz que gera frutos desse judiciário gere novos frutos nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso até, na colaboração com o Judiciário Nacional como um todo. Então, certamente eu, ministro Herman, ministro Antônio Carlos, ao mesmo tempo que estamos aqui gratos, nos dizemos comprometidos, como também filhos de São Paulo. É verdade que, por exemplo, eu fiz boa parte da minha carreira jurídica fora do estado de São Paulo, mas as raízes são do estado de São Paulo. A família é de São Paulo. Os amigos, em boa medida, são de São Paulo. O respeito grande por São Paulo. E tenham certeza, eminentes desembargadores e juízes paulistas, que muito nos honra representar São Paulo na Suprema Corte. Muito nos honra representar São Paulo no Judiciário brasileiro. E muito nos honra, e continuará nos honrando, servir ao país, sem esquecer, antes de tudo, que somos paulistas. Então, nosso agradecimento à Justiça de São Paulo, nosso agradecimento aos filhos de São Paulo que compõem esse tribunal, e o nosso reconhecimento a esse tribunal, e a nossa, ao longo dessa gratidão e desse reconhecimento, comprometimento, em também buscar honrar essa justiça. A desembargadora Silvia Rocha nos falou da virtude da justiça. A justiça não é simplesmente o que está na lei. Ela é um valor, ela é uma virtude. Em ajudarmos a essa virtude que São Paulo emite para o país. Prosseguir, continuar e se fortalecer. Meu muito obrigado e uma boa tarde e noite a todos. Obrigado, ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Nós informamos que, ao final do evento, os homenageados receberão os cumprimentos dos integrantes da mesa e, após os demais convidados, por meio de uma fila que os senhores deverão formar no centro do salão, entrando aqui por onde agora está a tribuna, eles serão posicionados ali atrás. Senhoras e senhores, retoma a palavra, excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde. Eu vou procurar ser breve, mas hei de cumprir o protocolo. Gostaria de antemão de cumprimentar a Sua Excelência, o José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, que sempre que pode prestigia o Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma honra recebê-lo, ministro. Cumprimentar o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Ele sempre prestigia São Paulo, até porque São Paulo é sua casa. Foi juiz do Estado de São Paulo, foi desembargador nesse tribunal e é conhecido como embaixador do Tribunal de Justiça no Superior Tribunal de Justiça. Cumprimentar a Sua Excelência, o doutor Fábio Pietro, que é secretário de Estado da Justiça e Cidadania, representando Sua Excelência, o governador do Estado de São Paulo. Cumprimentar a Sua Excelência,
desembargador Guilherme Gonçalves Strenga, vice-presidente do Tribunal de Justiça, cumprimentar Sua Excelência, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, corregedor-geral da Justiça, cumprimentar Sua Excelência, desembargador José Carlos Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça. Vossa Excelência tem o título de decano mesmo, regimentalmente, Vossa Excelência é o nosso decano e é o nosso ancião. Cumprimentar Sua Excelência, o desembargador Arthur Beretta da Silveira, presidente da Seção de Direito Privado. Cumprimentar Sua Excelência, o desembargador Vanderlei José Frederico, presidente da Seção de Direito Público. Cumprimentar Sua Excelência, o desembargador Francisco José Galvão Bruno, presidente da Seção de Direito Criminal. Cumprimentar Sua Excelência, a desembargadora Silvia Rocha, oradora do Tribunal de Justiça, que eu não sei se eu devia cumprimentar muito, porque eu fiquei sem nada para falar, me deixou uma situação muito difícil. Foi fantástico o discurso, realmente invejável. Cumprimentar Sua Excelência, o Dr. Mário Luiz Sarrua, Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nosso amigo, sempre presente nos momentos mais importantes. Cumprimentar todas as autoridades que já foram declinadas, cumprimentar os desembargadores, as desembargadoras, os juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, autoridades civis, militares, servidores da Justiça, minhas senhoras e meus senhores. Por derradeiro, hei de cumprimentar Suas Excelências, os homenageados, o ministro André Mendonça, o ministro Herbert Benjamin e o ministro Antônio Carlos Ferreira. No Tribunal de Justiça, é uma honra poder conceder a medalha do Mérito Judiciário para Vossas Excelências. Como Vossas Excelências percebem, os membros do Conselho Superior da Magistratura estão de veste talar completa, porque a medalha do Mérito Judiciário só pode ser utilizada junto com a veste talar completa. Tamanha a grandeza, a importância e a representação da medalha do Mérito Judiciário. A concessão da medalha do Mérito Judiciário se sucede pelo colhendo do órgão especial. Temos alguns integrantes do órgão especial aqui presentes. E, de fato, é uma honra para o tribunal. Quem agradece é o Tribunal de Justiça, porque são três grandes personalidades de São Paulo. Eu, como Sua Excelência, desembargador, ministro Herbert Benjamin, vivemos a mesma coisa. Sua Excelência nasceu na Paraíba, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu vim para cá com 6 meses, tá certo, um pouco antes de Vossa Excelência, mas São Paulo, para mim, é a terra-mãe, é a terra onde meus pais me criaram, é a terra onde meus filhos nasceram, os meus netos nasceram. Daqui eu tenho uma neta que nasceu no Ceará, mas um mês depois veio para São Paulo. São Paulo me deu tudo. Eu sou juiz há 38 anos e tenho que dizer que eu sou juiz de São Paulo com muito, muito orgulho. Eu tenho uma paixão por esse tribunal, que no ano que vem completa o 6º centenário. Falando das virtudes da justiça, os vitrais laterais dessa sala imponente representam as 7 virtudes da justiça. E o Tribunal de Justiça, neste salão Manuel da Costa Manso, onde se celebra essa solenidade, é onde se realiza o órgão especial, que, depois de passar pela Comissão de Honraria e Mérito, a proposta da concessão da medalha, aprovou essa medalha. E ela aprova essa medalha guardando os fundamentos, número 1, da cultura jurídica que essas pessoas ostentam e que representam para São Paulo e para o país. E, olhando para o Sua Excelência, do Fábio Pietro, eu lembro do brasão de São Paulo, Pro Brasília Fiante. Só faltando alguma coisa, eu esqueci o resto. Exímia. Ou seja, pelo Brasil, façamos o melhor. E é isso que representa a medalha do Mérito Judiciário. Nós queremos uma representação para o Brasil, para São Paulo. E esse é o orgulho do tribunal. Outro fundamento é a integridade.
sem sombra de dúvida. E Vossas Excelências são exemplos de integridade, não há a menor dúvida, exemplos de cultura jurídica, aliás, bem colocado por inteiro pela desembargadora Silvia Rocha. A experiência toda que trazem cada um da sua área, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público, da advocacia, ingressando no Superior Tribunal de Justiça, é uma experiência única de pessoas cultas, íntegras e que são, acima de tudo, comprometidas com o Poder Judiciário. Estar comprometido com o Poder Judiciário não diz respeito ao Poder Judiciário de São Paulo, diz respeito ao Poder Judiciário brasileiro. É um comprometimento de integridade, de retidão e de proposição. É um comprometimento que vai muito além do que se pode imaginar e é tudo aquilo que se espera de um juiz. Porque nós, ministros, desembargadores, nós somos juízes, nós somos magistrados, e o que se espera de um magistrado é a cultura jurídica, é a integridade, é a retidão, e, acima de tudo, que sempre, sob qualquer circunstância, procure dar o melhor de si, porque ninguém pode ir além disso. Então, para São Paulo, é uma honra imensa, e quem agradece, e eu agradeço em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, a possibilidade de conceder essa honraria, e sem sombra de dúvida, o povo paulista também agradece. Muitíssimo obrigado, ministro André Mendonça, ministro Herman Benjamin, ministro Antônio Carlos Ferreira. Muitíssimo obrigado por terem me ouvido e terem sido tão generosos. Declaro encerrada essa solenidade. Obrigado.